Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Você é um querido e querida por Deus, é uma alegria do grupo de oração Paz e Bem recebê-lo. Alegria ainda maior é o céu, que com certeza agora está em festa. Vamos iniciar esse nosso momento de partilha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ore comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará o vosso louvor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nossa partilha hoje está lá em Isaías 16. Então vá pegando aí sua palavra para ficar aqui conosco. Isaías 16. Enquanto isso, quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Nossa leitura hoje, Isaías 16. Diz assim: Enviai o Cordeiro ao soberano deste país, de Selá, pelo deserto ao monte de Sião. Como aves espantadas, como ninhada dispersa, tais serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro. Cobre-nos com tua sombra como a noite, em pleno meio-dia. Esconde os exilados, não traiais os fugitivos. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe. Sê o seu refúgio contra o devastador, até que o opressor desapareça, a devastação tenha fim e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade. Nele sentará constantemente na casa de Davi, um juiz amante do direito e zeloso da justiça. Nós conhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso Moabe geme sobre Moabe, e todos se lamentam. Amém? Meus amados, aqui nós temos uma leitura em que Isaías vai estar narrando a história dos Moabitas. Se vocês forem aí no capítulo anterior, está escrito a ruína de Moabe, né? É exatamente o caos que estava se instalando naquela cidade devido à invasão dos assírios, né? E outros povos inimigos. Mas quem são os Moabitas, né? Os Moabitas, eles não é um povo de descendência hebreia, era de descendência filisteia, aquele povo em que Davi dominou, estão lembrados, né, contra os filisteus. Davi, então, quando rei, ele dominou não só os moabitas, mas outros povos. E esses povos, mesmo não sendo de origem hebreia, foi afirmado um acordo. Então se tinha uma espécie de um pacto, né? Tinha um acordo entre os hebreus e esses povos não hebreus sobre a tutela do rei Davi e sua descendência. O reino de Davi, então, mantinha a proteção, né, o território de todos esses povos, e esses povos pagavam seus tributos a Israel, né, ao rei, para ele manter todos esses povos. O que acontece com o tempo, os moabitas quebraram esse pacto. Eles começaram a não mais pagar os seus tributos. Com isso, o reino de Davi, ou melhor, o reino de Israel, não era nem mais Davi nesse tempo, ele não tinha também a obrigatoriedade de manter, né, a fronteira desse povo. E aí o que acontece? Inimigos começam a invadir. E é o que está sendo falado aqui, né? De um povo que está sofrendo
contra a invasão após a quebra desse pacto, né? Após um acordo firmado que deixou de ser honrado. Mas não estamos aqui para falar dos moabitas, né? Eu estou tentando que vocês entendam o nosso contexto. Os moabitas, então, eram um povo que se sentia, né? Estavam crescendo, se desenvolvendo, então, não preciso mais, né? Desses hebreus, e começa a quebrar o pacto e começam a sofrer com isso. Mas o que eu quero te falar aqui são pessoas, né? Crianças, mulheres, né, sofrendo a invasão. Então, quando os invasores entram na cidade, essas pessoas desesperadas começam a sair das suas cidades, largar suas casas, largar tudo que tinha. Foram para caminho, foram para a estrada, foram embora, não sabiam nem para onde ir. Pegaram as suas provisões, né? Isso fala no capítulo anterior. Pegaram aquilo que eles precisavam para uma viagem, que nem sabiam quanto tempo ia durar, e foram embora, né? Como ficar ali, né, sendo escravizado ou morrer, né, sofrer violências? Então foram embora. E ali eles estão pedindo uma ajuda, né? Estão ali falando, né, deixe morar em sua casa os exilados de Moab. Estão pedindo ajuda, provavelmente não, né, ao reino de Judá, né, o reino mais próximo. E ali o povo de Judá, eles deram sua resposta. Nós conhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. O reino de Judá, nesse momento, eles tinham tudo para agregar, né? Os moabitas chegando e ser justos, falar o que estava acontecendo, falar o porquê que eles estavam sofrendo ali naquele momento. Mas agregar, usar do amor. Mas o reino de Judá permitiu que a prepotência, né, o julgamento viesse à frente do amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque não houve ali um ato de caridade. E é essa a nossa palavra de hoje. A nossa palavra de hoje é falar de amar sem medidas. Amar uns aos outros, né? Assim como Jesus Cristo tanto tentou ensinar para nós aqui nessa terra, e é difícil. Por quê? Antes do nosso amor, tem o nosso julgamento, tem as nossas condições, tem o nosso passado com aquela pessoa, tem o passado daquela pessoa, tem o nosso ato de perdoar ou não, tem o nosso ato de se sentir melhor. E foi isso que aconteceu com o reino de Judá. Eles perderam uma oportunidade de agregar. Como assim perderam a oportunidade de agregar? O reino de Judá era um reino grande. Quanto mais habitantes, mais gente para o exército, mais gente pagando os impostos. Era um crescimento econômico, era um crescimento social, era um crescimento político, de um povo que estaria ali agradecido. Mas não, né? O julgamento veio antes. E aí um povo que estava desolado, que estava perdido, não teve um lugar para descansar. Tiveram que dar continuidade à sua viagem e se dispersaram, né? Vai dando continuidade. Para dizer a verdade aqui, a partir do capítulo 13, né, até aí o capítulo 23, mais ou menos, todos esses capítulos são falando desses povos, de povos que tinham esse acordo, e foi esses acordos com os hebreus, né, com o rei de Israel, foi sendo quebrado e eles foram sofrendo por isso. Porque, gente, a justiça. Deus é amor, mas há justiça. Sempre. Então, se você tem uma aliança, você tem amizade, você quebra isso, você está aberto, né, a que muitas coisas possam vir a acontecer. E foi o que aconteceu com os moabitas. O que eu quero que vocês entendam, que eu, de verdade, que eu entenda isso também no meu coração, porque é difícil pra caramba, não é fácil não. Amar uns aos outros é muito difícil. E o que a gente tem a dizer aqui?
Nesse momento que a gente vive, principalmente, cadê você, cristão? Cadê a mim? Ó, no meu dia eu falo assim, olha, hoje eu vou mandar mensagem, né, para essas pessoas, fico com saudade delas, né, informar isso, né, informar que eu amo, informar que eu estou com saudade. Beleza, a pessoa pode saber, pô, Paulinha gosta de mim, mas o ato de amar, de demonstrar o carinho, né, eu que não posso estar lá abraçando, é quando eu vejo, ó, hoje, até o final da tarde, vou mandar essas mensagens, eu falo isso pra mim, mas aí na correria do dia, não fiz. Ah, que essa irmã aqui é aquela que a gente vai chamar, né? É, vai ser servo, tenho que ir lá. Eu vou me organizar para isso, mas não fiz. E sabe o que acontece? Eu não estou agregando, eu estou perdendo a oportunidade. O Senhor hoje me chama, te chama a nos organizar, a sermos cristãos presentes de alguma forma. E mais do que isso, a leitura hoje é mais profunda. É você deixar o seu julgamento, é você deixar a sua prepotência, é você deixar o dar ou receber o perdão para trás. O amor precisa vir primeiro. E o que você está deixando transparecer com as pessoas? Você, o seu eu, os seus sentimentos, as suas ações, ou o que está vendo à frente de você o amor? Quem me vê o amor? Vê o amor de Deus, vê o amor de uma mulher imperfeita, com os meus defeitos. Estou falando que é perfeição não, tá? Porque nós não somos perfeitos mesmo. Mas nas minhas imperfeições, será que eu consigo atender? Será que eu consigo amar? Será que as pessoas percebem isso? Que eu quero ser, né, esse canal de graça na vida deles, muitas das vezes errando, mas as pessoas conseguem entender isso? Eu consigo passar isso de alguma forma? Ou não? Né? O meu jeito, a minha altivez, né? A minha autodeterminação, o meu jeito sempre vem à frente e as pessoas não estão conseguindo perceber isso. Comecei a fazer uma análise de mim mesma, meus irmãos. Essa passagem foi muito importante para mim. E vi como eu sou falha em tantos momentos da minha vida. Em tantos momentos eu poderia ser mais caridade. Eu poderia estar agregando pessoas ao cristianismo com meu exemplo de vida. Aí, muitas das vezes eu posso estar deixando pessoas em dúvida. Pô, mas que cristã é essa? Estava aguardando tal coisa e isso não foi feito. E eu não estou falando para você também esperar das pessoas aquilo que você quer, porque isso não existe. Não espere nada de ninguém, porque todos erram, só que não erra o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então espere sempre dele, porque ele sim é a perfeição, as pessoas não. Mas mesmo nessa imperfeição, nós temos que trazer o amor. Há um povo aí, dentro do nosso grupo, conosco, nós talvez, que estamos machucados, que estamos sofrendo luto, que estamos com uma tristeza muito grande, aumento de doenças psicológicas, psíquicas, um medo de ir à rua, né? Com tantas crises de ansiedade, né? E tantas outras dificuldades agora de relacionamento, muito tempo dentro de casa, então está muito sensível a sons, né? O ir à rua até para alguma coisa já está ficando para muitos, né? É chato porque é barulho demais, porque está muito tempo dentro de casa. Eu, você, o nosso meio, tantas pessoas, a gente pode ter esse convívio, mas a gente está abraçando. A gente está vendo essas pessoas machucadas com suas mazelas e a gente está abraçando. Eu percebo que para muitos eu estou sendo, mas às vezes dentro da família é o mais difícil, né? Aqueles que a gente tem aquele convívio direto, né? Não dizem, né, que o profeta não é reconhecido dentro do próprio lar, né? É a mais pura verdade. Ali dentro é onde a gente tem a grande batalha espiritual e física, né, do mostrar o amor, do agregar, de mostrar o cristianismo, de dar vontade, né, naquela pessoa de se aproximar da gente para amar e adorar esse nosso Deus. Mas não podemos desistir.
Há um povo que está batendo a nossa porta. Grupo de oração Paz e Bem. Eu estou sem moradia, eu estou cansado, meus filhos estão com fome, igual os moabitas. Igual os moabitas. Deixa-nos entrar. E aí, qual está sendo nossa resposta ao grupo de oração Paz e Bem? A gente está abrindo as portas, sendo justo, falando, meu irmão, não é bem assim que as coisas acontecem. Mas mesmo assim abraçando, mostrando, não julgando, abraçando as pessoas, elas estão entendendo e vendo o amor na gente? Será? Vamos refletir sobre isso. Vamos amar mais e julgar menos, mas vamos ser justos porque Deus é justo. Amém, meus irmãos? Vamos pedir a esse Espírito Santo que possa nos abençoar, nos encher, nos fazendo pessoas melhores, para que a gente possa agregar pessoas ao reino de Deus e não separar essas pessoas de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.